Você já parou para pensar no papel do dinheiro na nossa vida? Em qualquer lugar do planeta, precisamos de dinheiro para comprar o que precisamos e queremos. Mas nem todos os países têm as mesmas oportunidades econômicas, e muitas pessoas sofrem para conseguir o básico. Por isso, em muitos países, existe o salário mínimo, que é o valor mínimo que o governo determina que os empregadores devem pagar aos seus funcionários. Mas será que o salário mínimo é justo? Você vai se surpreender com a diferença entre os salários mínimos mais altos e mais baixos do mundo. Tem lugares onde as pessoas ganham muito bem, como na Europa, e outros onde elas mal conseguem sobreviver, como na África. Você não vai acreditar no que elas têm que aceitar. Vamos mostrar os 10 países com os salários mínimos mais baixos do mundo, e como eles se comparam com os mais altos. Você vai se impressionar com as diferenças. 10. Etiópia. A Etiópia é um dos países mais antigos do mundo, com uma cultura e uma história milenares. Mas também é um dos mais pobres, com muitos problemas sociais e ambientais. O salário mínimo lá é de apenas $75,16 por mês, o que equivale a cerca de R$ 400. Isso significa que um trabalhador etíope ganha menos de R$ 15 por dia. 9. Nigéria. A Nigéria é a maior economia da África, e tem um grande potencial de desenvolvimento. Mas também enfrenta muitos desafios, como a corrupção, a violência e a desigualdade. O salário mínimo na Nigéria é de $72,20 por mês, ou seja, cerca de R$ 385. Isso quer dizer que um trabalhador nigeriano ganha menos de R$ 14 por dia. 8. Haiti. O Haiti é o país mais pobre das Américas, e um dos mais afetados por desastres naturais, como terremotos e furacões. O salário mínimo no Haiti é de $68,08 por mês, o que corresponde a cerca de R$ 365. Isso significa que um trabalhador haitiano ganha menos de R$ 13 por dia. 7. República do Mali. A República do Mali é um país sem acesso ao mar, localizado na África Ocidental. Tem uma rica herança cultural, mas também sofre com a pobreza, a seca e os conflitos armados. O salário mínimo no Mali é de $57 por mês, ou seja, cerca de R$ 305. Isso quer dizer que um trabalhador malinês ganha menos de R$ 11 por dia. 6. Eritreia. A Eritreia é um país situado no chifre da África, que se tornou independente da Etiópia em 1993. Mas desde então, vive sob um regime autoritário, que viola os direitos humanos e isola o país do resto do mundo. O salário mínimo na Eritreia é de $43,83 por mês, o que equivale a cerca de R$ 235. Isso significa que um trabalhador eritreu ganha menos de R$ 9 por dia. 5. Mianmar. Mianmar, também conhecido como Birmânia, é um país do Sudeste Asiático, que tem uma diversidade étnica e religiosa. Mas também tem uma história de repressão política e militar, que culminou em um golpe de Estado em 2021. O salário mínimo em Mianmar é de $33,41 por mês, o que corresponde a cerca de R$ 180. Isso quer dizer que um trabalhador birmanês ganha menos de R$ 7 por dia. 4. Serra Leoa. Serra Leoa é um país africano, que foi devastado por uma guerra civil entre 1991 e 2002, que deixou milhares de mortos e mutilados. O país também foi atingido pela epidemia de ebola em 2014, que matou mais de 3.000 pessoas. O salário mínimo em Serra Leoa é de $30,49 por mês, o que equivale a cerca de R$ 165. Isso significa que um trabalhador serraleonês ganha menos de R$ 6 por dia. 3. Quirguistão. O Quirguistão é um país da Ásia Central, que faz parte da antiga União Soviética. Tem uma paisagem montanhosa e uma cultura nômade. Mas também tem uma instabilidade política e social, que resultou em várias revoltas e golpes nos últimos anos. O salário mínimo no Quirguistão é de $27,54 por mês, o que corresponde a cerca de R$ 150. Isso quer dizer que um trabalhador quirguiz ganha menos de R$ 6 por dia. 2. Geórgia. A Geórgia é um país transcontinental, que fica entre a Europa e a Ásia. Tem uma história antiga e uma cultura rica, mas também enfrenta tensões com a Rússia, que ocupa parte de seu território. O salário mínimo na Geórgia é de apenas $23,25 por mês, o que equivale a cerca de R$ 125. Isso significa que um trabalhador georgiano ganha menos de R$ 5 por dia. 1. Bangladesh. Em primeiro lugar na nossa lista está Bangladesh, um país do sul da Ásia,
que tem uma população de mais de 160 milhões de pessoas. Bangladesh é um dos países mais densamente povoados e vulneráveis do mundo, sofrendo com as mudanças climáticas, as enchentes e a pobreza. O salário mínimo geral em Bangladesh é de apenas $13,67 por mês, o que corresponde a cerca de R$ 75. Isso quer dizer que um trabalhador bengali ganha menos de R$ 3 por dia. Mas dependendo do setor, o salário mínimo pode ser ainda menor. Por exemplo, os trabalhadores da indústria têxtil, que produzem roupas para grandes marcas internacionais, ganham apenas $8,50 por mês, ou seja, cerca de R$ 45. Isso significa que eles ganham menos de R$ 2 por dia. Esses são os 10 países com os salários mínimos mais baixos do mundo. Como você pode ver, eles estão muito distantes dos países com os salários mínimos mais altos, como a Austrália, a França e a Alemanha, onde os trabalhadores ganham mais de $1.500 por mês, ou seja, mais de R$ 8.000. Essa é uma enorme diferença, que reflete as desigualdades e as injustiças que existem no mundo. Você já viu os países com os salários mínimos mais baixos do mundo, mas e os mais altos? Será que eles são muito diferentes? Vamos mostrar os 10 países com os salários mínimos mais altos do mundo, e como eles se comparam com os mais baixos. Você vai ficar surpreso com as diferenças. 10. França. A França é um dos países mais famosos e admirados do mundo, com uma cultura, uma gastronomia e uma história ricas. Mas também é um país que enfrenta muitos problemas, como o desemprego, os protestos e o terrorismo. O salário mínimo na França é de $1.903,65 por mês, o que equivale a cerca de R$ 10.200. Isso significa que um trabalhador francês ganha mais de R$ 340 por dia. 9. Bélgica. A Bélgica é um país pequeno, mas muito diverso, que fica no coração da Europa. Tem 3 línguas oficiais, e é sede de várias instituições internacionais, como a União Europeia e a OTAN. O salário mínimo na Bélgica é de $2.333,76 por mês, ou seja, cerca de R$ 12.500. Isso quer dizer que um trabalhador belga ganha mais de R$ 410 por dia. 8. Luxemburgo. O Luxemburgo é um dos menores países do mundo, mas também um dos mais ricos. Tem uma economia baseada em serviços financeiros, e é um dos fundadores da União Europeia. O salário mínimo em Luxemburgo é de $2.358 por mês, o que corresponde a cerca de R$ 12.600. Isso significa que um trabalhador luxemburguês ganha mais de R$ 420 por dia. 7. Alemanha. A Alemanha é a maior economia da Europa, e uma das maiores do mundo. É conhecida por sua indústria de alta qualidade, especialmente na área de automóveis, máquinas e química. O salário mínimo na Alemanha é de $2.376 por mês, o que equivale a cerca de R$ 12.700. Isso significa que um trabalhador alemão ganha mais de R$ 420 por dia. 6. Irlanda. A Irlanda é uma ilha verde, que tem uma história de luta pela independência, e uma cultura de música, literatura e cerveja. É também um país que se tornou um polo tecnológico, atraindo empresas como Google, Facebook e Apple. O salário mínimo na Irlanda é de $2.434,08 por mês, o que corresponde a cerca de R$ 13.000. Isso quer dizer que um trabalhador irlandês ganha mais de R$ 430 por dia. 5. Reino Unido. O Reino Unido é uma união de 4 nações: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Tem uma influência global, uma monarquia e um parlamento. O salário mínimo no Reino Unido é de $2.509,79 por mês, o que corresponde a cerca de R$ 13.400. Isso significa que um trabalhador britânico ganha mais de R$ 440 por dia. 4. Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um país insular, que fica no sudoeste do Oceano Pacífico. Tem uma natureza exuberante, uma cultura maori, e uma sociedade pacífica e progressista. O salário mínimo na Nova Zelândia é de $2.525 por mês, o que equivale a cerca de R$ 13.500. Isso significa que um trabalhador neozelandês ganha mais de R$ 450 por dia. 3. Países Baixos. Os Países Baixos, também chamados de Holanda, são um país plano, que fica abaixo do nível do mar. Tem uma tradição de tolerância, liberdade e inovação. O salário mínimo nos Países Baixos é de $2.543 por mês, o que corresponde a cerca de R$ 13.600. Isso significa que um trabalhador holandês ganha mais de R$ 450 por dia.
2. Austrália. A Austrália é um país continental, que fica no hemisfério sul. Tem uma fauna e uma flora únicas, uma cultura aborígene, e um estilo de vida descontraído. O salário mínimo na Austrália é de $2.691,04 por mês, o que corresponde a cerca de R$ 14.400. Isso significa que um trabalhador australiano ganha mais de R$ 480 por dia. 1. Suíça. Em primeiro lugar na nossa lista está a Suíça, um país alpino, que fica no centro da Europa. É um país neutro, que tem uma democracia direta, uma alta qualidade de vida e um alto custo de vida. O salário mínimo na Suíça é fixado em cada cantão, ou região. O cantão de Genebra tem o salário mínimo mais alto do mundo, de $4.940 por mês, o que equivale a cerca de R$ 26.400. Isso significa que um trabalhador genebrino ganha mais de R$ 880 por dia. Esses são os 10 países com os salários mínimos mais altos do mundo. Como você pode ver, eles estão muito distantes dos países com os salários mínimos mais baixos, como Bangladesh, Geórgia e Quirguistão, onde os trabalhadores ganham menos de $30 por mês, ou seja, menos de R$ 160. Essa é uma enorme diferença, que reflete as desigualdades e as injustiças que existem no mundo. O que você acha disso? Você acha que o salário mínimo deveria ser igual em todos os países? Você acha que o salário mínimo é suficiente para viver bem? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!